Fala palmeirense, beleza? Lucas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Peço pra você que não tá inscrito que inscreva-se, curta, compartilha. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do assunto. Eu gostaria de saber se você teve a mesma percepção que eu tive, tá? No final do vídeo, presta bem atenção, aí você vai lá, comenta. É muito importante pra gente. A situação é o seguinte: o título da matéria chama-se Um Portuga Muito Louco. E eu tenho vários argumentos para mostrar o porquê o Abel Ferreira ele é muito louco. O Abel Ferreira muitas vezes ele confunde a nós torcedores que conhecemos um pouco de futebol, acho que cada pessoa entende o futebol à sua maneira, mas ele embaralha a cabeça da gente por muitas vezes. Ontem eu consegui enxergar um Palmeiras bem parecido com aquilo que apresentou contra o Red Bull Bragantino, que foi a primeira partida junto ao nosso público, né, junto aos torcedores palmeirenses. E o que que acontece? Contra o Red Bull Bragantino, o Palmeiras não conseguiu executar da maneira correta, não conseguiu executar com excelência, porque o Palmeiras tinha muitos desfalques. O Palmeiras não tinha o Everton, não tinha o Gustavo Gomes, não tinha o Piquerez, não tinha o Marcos Rocha. Então todo o sistema defensivo do Palmeiras estava bem comprometido. E com o novo sistema de jogo, com a ideia de jogo que o Abel Ferreira vem começando a colocar em questão, foi muito mais executado contra a equipe do Red Bull Bragantino. E uma coisa me preocupa nesse sistema novo do Abel, porque o Palmeiras acaba deixando muitos espaços para os contra-ataques. O Red Bull Bragantino soube aproveitar, o Internacional não. Então, muito por isso, ontem a nossa defesa saiu zerada. Acredito eu, né, que o Palmeiras vai conseguir encontrar um equilíbrio, dando continuidade a esse sistema que eu gostei bastante. Voltando, contra o RB Bragantino, a gente também não tinha o Zé Rafael e também não tinha o Felipe Melo, dando a sustentação ali no meio-campo. Felipe Melo, que para mim fez uma partida memorável, mas para quem não entendeu o posicionamento do Felipe Melo, eu vou tentar explicar de uma maneira correta. O Felipe Melo jogou como o primeiro homem de marcação e o primeiro homem de saída de bola, ou seja, um líbero. O Felipe Melo, jogando naquela posição, por ter um vigor físico e conseguir trabalhar por zona, ele acaba matando de certa forma, às vezes matou de certa forma o Patrick e também o Edenilson, porque são dois jogadores que costumam jogar pela faixa direita do campo de esquerdo do campo de ataque deles e direito do campo de defesa nossa, e o Felipe Melo combateu bastante ali. Fora que o Marcos Rocha é um cara que marca muito bem, um cara que rouba muita bola, né? Afinal, ele é um dos líderes nesse quesito dentro do Campeonato Brasileiro, não só pelo Palmeiras. E aí tem um ponto muito interessante que eu acho que você acabou não percebendo. O Felipe Melo, por muitas vezes ele acaba recuando e dando liberdade ao Gustavo Gomes. Ontem, para quem não observou, o Abel Ferreira ele liberou os dois laterais a todo tempo, tanto é que o Piquerez rongou de dentro da pequena área e o Marcos Rocha acabou dando um chute logo no começo do jogo na trave. E muitas vezes o Marcos Rocha fazia passagem, fazia triangulações com o Rony e com o Rafael Veiga ali pelo lado direito, e o Piquerez e o Dudu trabalhando bastante ali pelo lado esquerdo. Então, os laterais do Palmeiras agiram como, de certa forma, ala ontem. E foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas, em contrapartida, dá muitos espaços lá atrás, né? Afinal, o Palmeiras sofreu muitos contra-ataques. Foi um pouco mais sólido, mas mesmo assim sofreu muitos contra-ataques. Um ponto que eu quero comentar com vocês, né, que eu sou muito crítico ao Zé Rafael. Eu acho ele um bom jogador, acho que é o cara que melhor desarma dentro do Palmeiras hoje. Só que ele tem um ponto interessante que a gente tem que observar, que na hora que ele conseguir encontrar o equilíbrio, o time correto para soltar a bola, o Palmeiras vai ser muito mais efetivo na frente. Por quê? Prestem atenção. O Zé Rafael, ali, quando o Palmeiras avança as linhas para roubar, geralmente o Zé Rafael, ele é o homem que rouba depois da primeira linha de marcação do Palmeiras. E quando o time adversário consegue transitar Duas horas depois. do meio campo, já 2000 anos depois. 2000 anos depois. quando o time adversário consegue passar da linha de defesa deles para o nosso meio-campo, a segunda linha de marcação do Palmeiras, quando joga em linha alta,
O Zé Rafael consegue roubar a bola muito fácil naquele setor de campo e o Palmeiras acaba tendo uma dinâmica melhor no ataque. Só que muitas vezes o Zé Rafael, ao roubar a bola, ele prefere dar um drible, o segundo drible. Nisso daí, tanto o Rony quanto o Dudu, que tem velocidade, eles já estão espetando pelas pontas. E o Zé Rafael, por ter um passe de certa forma longo até que bom, ele deveria usar um pouco mais esse recurso. Ou quando ele rouba a bola, uma coisa que às vezes me incomoda bastante: não tem um meio-campista, um jogador próximo para jogar com ele. Isso daí dificulta bastante a ação ofensiva do nosso time. Acredito eu, se tivesse alguém mais aproximado do Zé Rafael, principalmente quando ele roubasse a bola e ele entregasse, o Palmeiras ia conseguir criar uma oportunidade de gol com muito mais facilidade. Agora vem o ponto-chave desse vídeo. Eu não sei se vocês repararam, contra o RB Bragantino, mesmo o Palmeiras muito desfalcado, né? Não foi por isso que o Palmeiras acabou perdendo. Se o jogador vestiu esse manto, entrou dentro de campo, é porque ele tem condições de defender a camisa do Palmeiras. Não é porque o Palmeiras estava com o seu sistema defensivo todo trocado praticamente, que o Palmeiras acabou perdendo. Mas quem percebeu na partida contra o RB Bragantino o posicionamento e a movimentação do Kusevich? O Kusevich não jogou basicamente como um zagueiro. O Kusevich jogou praticamente como um lateral e algumas vezes como ala. E o Marcos Rocha é sabido por todos nós que ele não vai disputar a final da Taça Libertadores América no próximo dia 27 de novembro. Então o Abel Ferreira vai ter que encontrar alguém para ocupar aquele espaço. O Gabriel Menino não vai dar certo. Ele teve uma lesão, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. E acredito eu que se o Abel Ferreira entra com o Gabriel Menino contra o Flamengo, um time que ataca muito, um dos principais pontos fortes do Flamengo é o Bruno Henrique por aquele lado, ou às vezes o Michael, o Gabriel Menino ia tomar um baile naquela posição, assim como tomou no jogo contra o Flamengo quando eles vieram no Allianz Parque. Então, o Abel Ferreira fez um teste com o Kusevich naquela posição e ontem a gente conseguiu observar que o Marcos Rocha muitas vezes ficava para segurar e liberava o Gustavo Gomes. E teve vezes que o Marcos Rocha subia e o Gustavo Gomes fazia passagem. Teve uma hora até que o Marcos Rocha acabou ficando, fez o sinal para o Gomes subir, o Gomes subiu com a bola, deu no Rony, o Rony tentou o cruzamento. Então, foi até o cruzamento que o Veiga tentou o cabeceio. Então, pessoal, a gente tem que começar a observar bem esse fator, porque o Gustavo Gomes ele é um cara que consegue segurar legal e tem um passe qualificado. E se a gente parar para observar direito, eu acho que o Abel Ferreira vai colocar uma pessoa com a estrutura física, com o poder de marcação e também com o vigor que o Gustavo Gomes, por exemplo, tem para jogar naquela posição, já que Marcos Rocha, Mike e com certeza Gabriel Menino não vai jogar. Muitas pessoas se atentaram na troca de posição do Luan com o Gustavo Gomes, mas não se atentaram na movimentação do Gustavo Gomes fazendo um pouco ali a lateral direita. Então, contra o Flamengo, a gente pode esperar uma invenção dessa maneira do Abel Ferreira? Pode sim. Da mesma forma que ele mudou o posicionamento do time para anular o Hulk e o Diego Costa, ele provavelmente vai mudar o posicionamento do Gustavo Gomes, não só pela necessidade naquele setor, mas também porque é um setor muito forte do Flamengo. E eu acho que com o Gustavo Gomes naquela posição, tá? A gente tem um tempo ainda para ver o Abel Ferreira testando o Gomes naquela posição. Eu acredito que o Gustavo Gomes naquela posição pode sim vir a dar trabalho. Porém, tem um detalhe muito importante. Às vezes, o Abel Ferreira também pode estar blefando para mexer de certa forma com a cabeça do Renato Gaúcho, para o Renato Gaúcho trabalhar a equipe, principalmente seus principais homens, para saírem daquela posição e jogar por um outro canto, e o Abel Ferreira está armando alguma situação para conseguir atrapalhar os planos do Renato Gaúcho. É esse o recado que eu queria passar para vocês. Abraço, beijo no fundo do coração de todos vocês e seus familiares. Deixe nos comentários aqui o que você achou do vídeo e se você acha que a minha percepção tá de acordo com a sua. Valeu!